Jesus operou mesmo milagres ou eles são meras lendas piedosas? Jesus operou realmente milagres, tal como os apóstolos. Os autores neotestamentários referem-se a ocorrências reais. Já as fontes mais antigas noticiam que os inúmeros milagres confirmam o anúncio de Jesus. Se, porém, expulsou os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vós, como diz em Mateus 12:28. Os milagres ocorriam em espaços públicos. Por vezes, é referida a identidade das pessoas em questão, como o cego Bartimeu, em Marcos 10, do 46 a 52, ou a sogra de Pedro, como diz Mateus 8, a partir do versículo 14. Alguns milagres eram considerados chocantes sacrilégios para o ambiente judaico, como a cura do paralítico ao sábado e a cura de leprosos, mas não foram negados pelo judaísmo desse tempo. Como Jesus realizava milagres, os milagres que Jesus realizava eram sinais do começo do reino de Deus, eram expressão do seu amor pela humanidade e corroboravam o seu envio. Os milagres de Jesus não eram uma autoafirmação mágica. Ele estava cheio do poder amoroso de Deus que cura e salva. Através de milagres, mostrou que era o Messias e que o reino de Deus começava nele. O amanhecer do novo mundo tornou-se patente quando ele libertou da fome, como diz João 6, da injustiça, como diz Lucas 19, da doença e da morte, como diz Mateus 11. Com a expulsão dos demônios, teve início o triunfo contra o príncipe deste mundo, ou seja, Satanás, como diz em João 12:31. Não obstante, Jesus não suprimiu do mundo toda a desgraça e todo o mal. Ele dedicou especial atenção à libertação do ser humano da escravidão do pecado. Importou-se, sobretudo, com a fé que ele suscitou através de milagres. Por que razão Jesus os chamou apóstolos? Jesus tinha à sua volta um grande círculo de discípulos, homens e mulheres. Desse círculo, ele escolheu 12 homens, a quem deu o nome de apóstolos, como diz Lucas 6, do 12 ao 16. Os apóstolos foram formados especialmente por ele, que lhes confiou diversas tarefas. Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os doentes, como diz Lucas 9, do 1 ao 2. Também apenas a esses 12 apóstolos confiou, na última ceia, uma nova missão: fazer isto em memória de mim, como diz Lucas 22:19. Os apóstolos tornaram-se testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo e garantes da sua verdade. Eles continuaram a missão de Jesus após a sua morte e escolheram bispos para seus sucessores. Os sucessores dos apóstolos partilham ainda hoje do pleno poder transmitido por Jesus. Eles guiam, ensinam e celebram a liturgia. A união dos apóstolos tornou-se o fundamento da unidade da igreja, a sucessão apostólica. Entre os apóstolos ainda se destaca Pedro, a quem Jesus concedeu uma especial autoridade. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, como diz Mateus 16:18. No especial lugar de Pedro, entre os apóstolos, proveio o ministério papal. De que modo se transfigurou Jesus no monte? Já durante a vida terrena de Jesus, o Pai quis revelar a glória divina do seu Filho. A transfiguração de Cristo deveria mais tarde ajudar os discípulos a compreender a sua morte e a sua ressurreição. 3 evangelhos referem como Jesus, no topo de uma montanha, resplandeceu, transfigurou-se perante o olhar dos seus discípulos. A voz do Pai Celeste chamou Jesus de Filho amado, a quem se deve escutar. Pedro queria armar 3 tendas e reter o momento. Jesus, porém, estava a caminho do sofrimento. Por ora, pretendia-se apenas que os discípulos fossem fortalecidos. Complemento. O milagre não ocorre contra a natureza, mas contra o nosso conhecimento da natureza. Em nenhum lugar do mundo aconteceu tão grande milagre como naquele pequeno casebre em Belém. Aqui tornaram-se um, Deus e o ser humano. Cheios de assombro diziam: tudo o que faz é admirável. Faz que os surdos ouçam e que os mudos falem. Marcos 7:37. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. João 20:21. Quando se concede a alguém a graça de uma forte experiência de Deus, acontece-lhe algo semelhante ao que os discípulos viveram na transfiguração. Durante um ligeiro momento, tem um antegozo do que será a felicidade do paraíso. Normalmente trata-se de curtas experiências que Deus, por vezes, proporciona em vista, sobretudo, a duras provações. Bento XVI.